Dia dos Namorados. Que bacana, né, irmão? Engraçado que é uma data que os empresários trouxeram de fora do país para o comércio e que acaba sendo um dia de ressignificação, dia de lembrança, dia de celebrar o outro, celebrar, agradecer, pedir perdão, ver as virtudes, perdoar os defeitos e tocar o barco, né? É assim que funciona. Mateus, capítulo de número 5. Mateus 5. Como que tá lá o retorno lá? Tá legal? Já ouviu já? Mateus, capítulo de número 5. Domingo nós estamos com a série, irmãos. Com a nossa série, o recomeço. Domingo agora a gente tem uma palavra muito boa falando sobre o recomeço. Esse tempo maravilhoso na presença de Deus, esse tempo em nome de Jesus. Recomeço. Mateus 5, a partir do versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E abrindo sua boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que ele diz que os pobres de espírito, eles são bem-aventurados? Porque quando a pessoa tem falta de alguma coisa, ela tem tendência em buscar esta coisa. Quando a pessoa tem falta de justiça, ela tem tendência em buscar a justiça. Por isso que ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus, ela precisa ser buscada. Ela não vem assim de mão beijada. Ela precisa ser buscada no reino de Deus. Então Jesus diz assim: os pobres de espírito, eles serão bem-aventurados, e deles é o reino. Que quando você entende que você é pobre de espírito, você precisa enriquecer o teu espírito. Então você busca em Deus. E todas as vezes a gente precisa entender: eu sou pobre de espírito e eu preciso buscar esta riqueza de espírito. Então a gente vai se aprofundando, buscando essa riqueza de espírito, e nós vamos recebendo essa riqueza espiritual. Essa riqueza espiritual que Deus nos concede quando nós buscamos Ele. O livro diz mais: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O Senhor Jesus, ele está querendo dizer: pessoal, as pessoas que estão chorando, mas que elas estão buscando em mim, mas que elas estão buscando no meu reino, elas serão consoladas. Isso daqui não é só uma palavra do Sermão da Montanha. Isso daqui é uma garantia da palavra dele. Eu declaro porque eu creio. Vai dar certo. As lutas vão se transformar em testemunho. Porque Deus está garantindo que se nós buscarmos do reino, o consolo vai chegar. O que é o consolo? O consolo é o tempo de paz. Isso quem está falando é o próprio Jesus. Eu gosto desta palavra, que não é um detalhe para mim. O versículo 2 diz assim, ó, de novo lá abrindo, diz assim: lê como está escrito na sua Bíblia, e abrindo sua boca. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu estou falando com as minhas palavras, eu estou dando a vocês a minha garantia. Ele abriu a boca para dizer: vocês serão consolados. Quando você vê alguém que está numa situação triste, de desespero, não sabe o que fazer, as lágrimas descem, diga para ela: o Senhor Deus garantiu na palavra dele que aqueles que estão chorando vão ser bem-aventurados. Está chegando um tempo de consolo
E é Ele que prometeu isso. Eu creio. Diga, eu também creio. Versículo de baixo. O 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu não sei se ele está fazendo uma menção ao que aconteceu com Moisés, que tinha um temperamento meio que emocional. E quando a gente é muito emocional, a gente tem a tendência em ser imediatista. E quando a gente é imediatista, a gente tem tendência em querer fugir do navio e pegar o barco pequeno. Quem lembra disso? Domingo passado. Eu não sei se o Senhor Jesus ele está fazendo uma menção a Moisés, que não viu a terra, porque ele, ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha. A primeira vez Deus pediu para ele bater na rocha. A segunda vez Deus pediu para ele falar. E quando a gente não está sensível à voz de Deus, a gente acaba não herdando, porque nós não estamos vivendo o que Deus quer que vivamos. Então ele diz assim, bem-aventurados os mansos. Eu não sei se ele está falando aos que têm paciência, porque muitos lá no deserto não viram a terra. Os que saíram do Egito não viram a terra. Só 2 viram. Porque eles tiveram paciência. Não vamos voltar para o Egito. Subamos animosamente. Eu não sei se Jesus está fazendo menção a ter paciência para herdar a terra. Porque às vezes a gente não tem paciência para herdar a terra. A gente fica ansioso. E a gente, ao invés de falar com a rocha, a gente bate na rocha. E a gente vai perdendo a bênção. Eu entendo que o manso aqui é o paciente. A paciência é uma virtude. Nós já descobrimos aqui, lá em 1 Pedro, que nós precisamos acrescentar na nossa fé a virtude. Então, irmãos, eu entendo que Jesus está dizendo, tenha paciência para você ver a terra. Porque se você não tiver paciência, você vai querer sair do navio para pegar o barquinho salva-vida, e aí acontece com aquela palavra que Paulo liberou. Se vocês não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Eu acredito que ver a terra, Jesus está fazendo menção ao ensino de paciência. Vamos perseverar, vamos continuar crendo, vamos desprezar todo o cenário, irmãos. Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Quantos creem nisso? Vejam o que diz mais. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, aquele que tem fome, ele busca a justiça. Que quando eu tenho fome, eu busco comida. Então, quando eu me sinto injustiçado, eu tenho que buscar ser justificado. Eu tenho que buscar a justiça. Então, Jesus está dizendo, os que choram vão ser consolados. Eu creio nisso. Os que se sentem pobres de espírito e eles querem enriquecer espiritualmente, porque a gente gosta de enriquecer financeiramente, né, irmão? A gente quer trocar de carro, quer trocar de casa, quer realizações, quer comprar roupas. Tudo isso é importante. Só que a gente não pode esquecer que nós também somos espirituais e que nós temos vida espiritual, rotina espiritual. E ele pegou o povo e falou, se vocês se sentirem pobres de espírito, vocês vão querer buscar mais do espírito, vocês vão querer ser ricos de espírito. E vocês serão ricos de espírito. Por isso que a gente precisa buscar, irmão. Por isso que cada culto é importante. Por isso que cada reunião é importante. Por isso que cada reunião como essa é importante.
Cada tempo que a gente tem com Deus é importante por causa disso. Então a gente já viu que muitas pessoas, por não ser mansos, perderam a terra, por não terem paciência. São pessoas que foram chamadas, pessoal, pessoas que tinham uma palavra liberada sobre eles. O povo que saiu do Egito, eles tinham uma palavra liberada sobre eles. Quando eles saíram do Egito, eles tinham uma promessa sobre a vida deles, que Deus havia feito não quando eles estavam no Egito, mas quando Abraão era vivo. Deus liberou uma palavra sobre Abraão, uma palavra de autoridade, uma palavra profética. Abraão, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus estava liberando uma palavra profética. Então aquele povo que saiu do Egito estava debaixo de uma palavra profética, eles estavam numa agenda profética. Só que eles não foram mansos. Queriam voltar para o Egito. Não tinham paciência. Então Deus falou: toma cuidado, porque eles não foram mansos, não herdaram. Vai dar certo, irmãos. Vocês lembram quando Davi ele foi levar a arca para Jerusalém? Lembram disso? Colocou num carro novo. A velocidade era boa. Só que foi até a ilha de Nacon. E o Davi ficou frustrado. Ele falou: por que deu errado? Porque não está na velocidade. Está na maneira correta. Então a gente quer chegar até a ilha de Nacon, a gente quer chegar em Jerusalém. Se a gente quiser chegar até a ilha de Nacon, a gente pode estar preocupado com a velocidade. Depois que Davi ressignificou, depois que Davi entendeu, ele voltou e ele entendeu que não estava na velocidade, estava em cada passo que ele dava. Então, quero dizer para os senhores nesta noite, cada passo que você está dando é importante para você alcançar o propósito. Por isso, a Bíblia Sagrada diz: os mansos herdarão a terra. Em cada passo que você dá. Está entendendo, ministro? Está entendendo, irmã Valdé? Irmão João, a cada passo que você dá é importante. Quando Esaú encontrou-se com Jacó, aonde eles tinham brigado, lembram disso? Eles haviam brigado. E Jacó fez um pedido, inclusive nós estamos vivendo esse propósito. Um dos pedidos foi: eu quero voltar para casa em paz com o meu irmão, porque eu saí de lá brigado com ele. Eu quero voltar para casa dos meus pais em paz. Deus realizou esse pedido. Enquanto eles encontraram, o Esaú recebeu presente de Jacó, muitas coisas, muita riqueza, milhões de dólares, se fosse contar nos dias de hoje. Olha quem estava presenteando o irmão com milhões de dólares. Um homem que saiu só com a roupa do corpo, mas um homem que entendeu a revelação. Amém, gente? Amém. E aí, olha só o Jacó. O Jacó, ele entrega os presentes para o Esaú, e Esaú fala assim: vamos juntos, vamos caminhando, vamos celebrando juntos, vamos na caminhada. Jacó disse para o irmão dele: eu vou no passo do gado. O que ele quis dizer? Não tenho pressa. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui: os mansos herdarão a terra. Vai no passo do gado, irmão. Vai tranquilo. Vai tranquilo. Ou seja, não está na velocidade, está no dia a dia, está no passo a passo. Não existe elevador no reino de Deus. Existe degrau por degrau. Então, no Sermão da Montanha, Jesus estava liberando palavra profética. Está chorando, mas eu libero uma palavra: vocês serão consolados. E todas as pessoas que estavam aquele dia, neste culto, no meio do mato, no meio de uma montanha, estavam sendo liberados. Quantas pessoas estavam ali
pessoal estavam naquele culto que Jesus estava fazendo, que estavam angustiados, estavam chorando. Jesus liberou a palavra: vocês vão ser consolados. Ou seja, está chegando um tempo de paz para vocês. Muitas pessoas estavam ali. Então, o Sermão da Montanha é uma palavra profética, uma palavra poderosa. Então, agora a gente já sabe: os mansos herdarão a terra. Talvez não esteja acontecendo na velocidade que você queria. Eu sei como que é. Mas vai no passo do gado. Vai da maneira correta. Não adianta você colocar no carro de boi e o seu objetivo ser frustrado no meio da viagem. Eira de Nacon não é o seu lugar. O seu lugar é em Jerusalém. E quando Davi entendeu, se ele tivesse entendido, quando ele pegou a arca, esses 3 meses que a arca ficou parada, ele não poderia ter esta janela, esse tempo parado. Mas Deus permitiu que ele parasse um tempo, para ele entender que não estava na velocidade, estava no passo a passo. Davi agora ele sacrificava, ele dava quantos passos, quem lembra? 6. E sacrificava os animais em adoração a Deus. Dá trabalho, irmão. 6 passos é 6 metros aproximadamente, né, Nilton? Andava 6 metros. Sacrificava um boi. Demorava mais para sacrificar o boi do que para andar. Demorou, mas ele chegou. Então, bem-aventurados os mansos, eles vão herdar a terra. Vai dar certo. Você crê, Cris? Hein? Você crê, Juliano? Macréia? Vamos ler mais. Como que eu gosto desta palavra? Versículo 18 agora. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O 7 que a gente não leu, né, gente? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso aqui é uma palavra para você entender a importância de você liberar perdão. Hoje é um dia especial no nosso país, que é o Dia dos Namorados. E tem casal que eles estão brigados porque a dificuldade de liberar perdão. Às vezes uma palavra dura que foi dita, algo que aconteceu, algo, às vezes não aconteceu nada, mas foi omisso com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os deveres, e estão magoados, não tem misericórdia, não libera perdão para ninguém. Muito duro com os filhos. Então Deus está liberando aqui: os misericordiosos vão alcançar a misericórdia. Jesus estava dizendo o seguinte: o que vocês semeiam, vocês vão colher. Tudo que você semeia, você colhe. Então semeia misericórdia, libera perdão, deixa aí. Eu já falei para vocês que um dia eu estava cortando o cabelo, o cara bateu no meu carro. Ele virou numa curva que não podia virar com o caminhão. O menino viu meu carro balançando e falou: pastor, pegou teu carro lá. Já contei isso. E quando eu fui lá tirar o carro, desci um pouquinho para ele conseguir passar. O cara de moto falou: você viu o que ele fez no teu carro? Tem até hoje lá o estrago. Com um pedaço do para-choque do meu carro. E ele diz: vai atrás, pastor. Só veio uma palavra no meu coração, essa daqui: os misericordiosos alcançarão misericórdia. E eu pensei: um dia eu vou precisar de perdão. Um dia eu vou precisar de livramento. Então eu preciso semear isso. Às vezes vai acontecer algo conosco, para a gente poder colocar isso aqui em prática, pessoal. Eu vou liberar misericórdia sobre ele, a misericórdia sobre ela. Eu vou liberar misericórdia. Por quê?
Uma certa vez, lá no nosso prédio, lá estava na academia e duas mulheres começaram a brigar. Pegaram no cabelo uma da outra. Vai pegar, se pegar. Eu fui separar, levei garrafada. E as que tacavam as coisas na outra, pegaram. E foi muito assim, muito triste, né? Os vizinhos brigando lá por causa de gato. Tadinho do gato. Olha para você ver. O gato. E aí, aconteceu tudo isso. Chegou pessoas lá que falou assim, ó, deixa se lascar, deixa se matar. Mas vinha no meu coração esta palavra, bem-aventurado os pacificadores. Então, quando você pacifica, você se torna bem-aventurado. Então, parecia que era bobeira, mas na verdade eu estava sendo abençoado, estava recebendo a bênção por pacificar. Por isso nós não podemos ficar jogando lenha na fogueira. A luta está grande e o cara, né, joga gasolina e joga fogo. Né? Pega a gasolina, não, vamos destruir, joga fogo, joga fogo lá. Não vamos ver o que vai dar, joga fogo. E a pessoa não entende que ela está tendo problema e acumulando problema para ela por não ser misericordioso e por não ser um pacificador. Então Jesus, irmãos, ele deu uma lição no Sermão da Montanha, mas que lição! Então essa lição serve para a gente hoje. Olha o 8 agora. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você está entendendo por que o diabo ele trabalha para sujar o nosso coração? Ele trabalha para o nosso coração ficar incrédulo. Ele trabalha para o nosso coração ficar magoado. Ele trabalha para o nosso coração não ser um coração limpo. Ele quer o nosso coração sujo, porque ele conhece esta palavra. Aqueles que têm o coração limpo, esses verão a Deus. Então, se você tem um coração limpo, você vai ver Deus. Se você tiver o coração limpo, por isso que o diabo quer sujar. Ele quer lançar a seta dele. Faça isso. Guarda mágoa, guarda rancor, odeia. Ele quer que você tenha um coração sujo. Porque ele sabe que o coração sujo vai sair da onde? Da onde? Da boca. A boca fala que o coração... Tá por isso que ele quer sujar o teu coração. E Jesus disse, mas eu tenho outro segredo. Eu quero que o teu coração fique limpo. Porque se o seu coração estiver limpo, tudo que sair daí de dentro vai falar a tua boca. E quando o coração está limpo, só sai coisa boa, irmão. Não é verdade? Só sai coisa que edifica. Vou prosseguir, vai dar certo. Eu tenho a palavra. Vê se o diabo conseguiu sujar o coração de Paulo depois que ele recebeu o anjo. Nenhuma das almas que navegam contigo vai se perder, Paulo. Paulo creu. Aí a tempestade foi, o vento balançando, não sujava mais o coração dele. E ele continuava, acordou no outro dia, eu creio que será como foi ministrado. O diabo não conseguiu sujar o coração dele. Ele continuou com o coração limpo. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão Deus. Dizem, não sei se é verdade ou se é um conversê. Conversê é meio francês, né? Não sei se é um conversê, mas dizem que um dos astronautas que foi para a Lua, sei lá, e falou assim, eu subi o mais alto, eu não vi Deus. Não sei se é verdade. Vocês já ouviram isso? E alguém disse, pobre homem, que não entendeu ainda que só os limpos de coração podem ver Deus. Então Jesus deu a dica, pessoal, você quer ver Deus? Limpa teu coração. Se seu coração estiver sujo, você vai ter dificuldade para ver Deus. Por isso o diabo trabalha diuturnamente querendo sujar o nosso coração com lixos malignos.
com lixos satânicos. Ele quer sujar o nosso coração com a raiva, com a mágoa, com a incredulidade, porque se ele suja nosso coração, a nossa boca também será suja. E a gente não vai ver Deus. Sermão da Montanha. Versículo de número 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando alguém disse àquelas mulheres, deixa se matar, não tô nem... E tinha gente que estava rindo, pessoal. Deixa se matar, abandone, não, separar. Não, vai lá para casa. Por quê? Porque esta palavra veio no meu coração. Bem-aventurados pacificadores. Não joga lenha na fogueira, pacifica. Em qualquer situação, pacifica. Seja um ministrador de paz, pacifica. O diabo ele quer sujar o teu coração, mas Deus está dizendo, não. Se você quer me ver, mantenha teu coração limpo. Se o diabo tem tentado sujar o teu coração por esses dias, já diga para ele, aqui não, Satanás. Meu coração é limpo. Eu vou ver Deus. Eu vou ver o meu milagre. Amém? É assim. O livro diz mais. Agora o 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Jesus está querendo dizer o seguinte: você vai ser muitas vezes perseguido. Mas o fato de você estar sendo perseguido não significa dizer que você está derrotado. Pelo contrário, você está sendo bem-aventurado. Então, se você anda no caminho da justiça, no caminho da retidão, no caminho da bênção, no caminho da paz, se você anda no caminho da justiça e você está sofrendo injustiça, ele está dizendo, você não está perdendo, você está ganhando, que você é bem-aventurado. Em outras palavras, ele está dizendo, não viva o cenário visível. Não viva o que você está vendo por fora. Olha o que diz mais. O 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aquelas calúnias que falam de você por trás, falam tantas coisas. Eu já sofri tanta calúnia, já falaram tanta coisa de mim, mas enquanto eles estavam falando mal, Jesus estava falando, bem-aventurado. Então não é o que os outros dizem, é o que Jesus diz. Diga, eu creio nisso. Por trás as pessoas injuriando, falando mal, Benício. Falando mal por trás, injuriando, maltratando. Por causa, ele disse, mas vocês são bem-aventurados. Ou seja, existe uma falácia por trás, existe algo por trás, mas a minha palavra está na frente. Bem-aventurado. Entendeu, irmã Cris? Entendeu, irmã Cláudia? Bem-aventurado. É isso daí, irmãos. Bem-aventurado. Quando vos injuriarem e te perseguirem e mentindo a teu respeito. Lembra o que aconteceu com Estevão? Quem lembra? Lembra? Pagaram os meninos, lembra que eu falei sobre isso? Pagaram os meninos para dizer que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra Moisés, contra a lei. Atos capítulo 6. Pagaram para mentir que Estevão, capítulo 7, desculpe, o versículo 8. Pagaram para mentir. Blasfemou contra Deus e contra a lei. E a Bíblia diz, e Deus lá de cima, estão mentindo a teu respeito. Mas você é bem-aventurado, Estevão. E começaram a tacar pedra em Estevão. Quando ele olhou, ele disse, eis que vejo os céus abertos.
Aleluia. Amém, irmãos? É isso daqui. Então, quando as pessoas falavam, maldito, não vai virar nada, é isso, é aquilo outro, olha, é isso, é ladrão, é assassino, é isso, é aquilo outro. E Deus estava dizendo, está sendo injuriado por causa de mim, por causa do meu nome, tendo uma coisa, você é bem-aventurado. Então você vai ficar com o quê? Com o que estão falando ou com aquilo que já foi liberado sobre a tua vida, com aquilo que Jesus falou? Então declara em voz alta, eu sou bem-aventurado. Não é o que os outros dizem. Isso é muito comum a gente escutar na boca dos pregadores, né? É muito comum você ver direto na boca dos pregadores. Não é o que os outros dizem, é o que Deus diz. E isso mesmo. Esta palavra comprova. Deixa eles injuriarem, falarem mal, fazer um monte de coisa. Quando vocês são perseguidos, ele diz, vocês são bem-aventurados. E ele falou o seguinte, ao invés de vocês ficarem tristes, ele diz, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ele está querendo dizer o seguinte, muitas vezes você vai ser perseguido, vão falar de você, vão injuriar em você, vão falar nas suas costas, vão querer acabar contigo, mas eu quero dizer, não é o que eles dizem, o importante é que você tenha um galardão no céu. Eu vou declarar para você, o galardão é mais importante do que falar, do que o que falar. Então, ao invés de você desanimar, não, seja manso, tenha paciência para ver a terra. Ao invés de você desistir, não, seja manso e persevere em nome de Jesus. Então a palavra hoje para você é esta: não deixe o diabo sujar o teu coração. Muitas pessoas estão ouvindo lixo na internet, o coração e está alimentando o monstro dentro dela. Ela está desistindo por causa daquilo que ela ouve na internet. O parâmetro dela é aqueles homens que ela nem conhece. Não é mais a palavra, não é mais o sacerdote. Tem gente que perdeu a referência, não tem mais pastor. Mas eu posso trazer o maior pregador do mundo aqui, o mais solicitado, o mais ungido. Para ele dar uma palavra. A palavra pode ser maravilhosa, edificante, qualificante, santificadora, curadora. A palavra pode ser a palavra de prosperidade, a palavra maior. Só que quem tem autoridade sobre a tua vida é o teu pastor. Ele que é o anjo da igreja. Então você precisa entender que Deus, tem princípios que nunca vão mudar. E tem pessoas se alimentando de lixo e tendo aquilo como verdade. Outro dia, uma jovem me procurou e falou assim, pastor, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque eu estou namorando uma pessoa que não é da igreja e lá no meu trabalho uma pessoa falou que eu vou para o inferno. E ela falou, o que eu vou fazer na igreja se o cara disse para mim que eu vou para o inferno? Você tem noção disso? O cara falou assim para ela que ela ia para o inferno porque ela estava namorando um cara lá do trabalho. E ela era solteira. Eu falei, não, senta aqui, eu vou te explicar o que a Bíblia diz. Expliquei para ela tudo, dentro da palavra, porque ela tem um pastor, mas ela estava buscando um auxílio em alguém que não é o pastor dela, que não tem autoridade espiritual sobre a vida dela. Vai dar errado, irmão. Então, não deixa o diabo sujar o teu coração, porque bem-aventurado os limpos. O diabo, ele é especialista em colocar coisa na tua cabeça. Ele quer sujar teu coração com aquilo que ele colocou aqui, ele soprou aqui, ó. Por exemplo, a pessoa sente uma dor. Daqui a pouco ela está assistindo um jornal. Tem um médico falando lá de câncer, ministro. Câncer no intestino. A pessoa fala, nossa, estou com dor na barriga. O diabo já começa o sujamento da pessoa. Não deixa ele sujar. Você tem que dizer, meu coração
vai ficar com a palavra liberada sobre mim. Então, irmãos, esta palavra que eu queria entregar hoje, eu estava meditando e Deus falou muito ao meu coração para eu falar hoje do Sermão da Montanha. E aqui tem muitos ensinos. Eu vou falar de novo o versículo 2, e abrindo sua boca os ensinava. Então Jesus trouxe ensinamento para aquele povo e hoje trouxe ensinamentos para nós. Para a gente fechar o versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmão, nós somos o sal. O sal tem uma força tão grande que tem hora que ele tem que mostrar que ele está lá. Tem hora que você tem que mostrar na batalha espiritual quem você é. Eu sou o sal, eu estou aqui. Eu tenho autoridade, eu tenho o nome de Jesus. Eu carrego a autoridade. Eu carrego o chamado. Eu carrego o poder de Deus. Eu carrego a palavra. Eu carrego a unção. Eu carrego dentro de mim o Espírito de Deus. Eu sou o sal, eu estou aqui. Igual na comida. Se ele quiser, mostrar que ele está lá, ele mostra. Todo mundo vai falar, nossa, que trem salgado, dá até sede, né, irmão? Então, quando Deus falou, vocês são o sal da terra, Ele está dizendo exatamente isso. Tem hora que você tem que mostrar que está lá. Uma vez eu estava dormindo e eu percebi uma batalha espiritual, irmãos. Parecia que era real. Quem já teve isso? Uma luta espiritual dentro do quarto, assim, aquele negócio, aquela luta. Eu deitei e dormi, aquele negócio, o corpo arrepiava inteiro. Eu falei, meu Deus. Eu percebi a batalha espiritual. Eu comecei a orar, repreender em nome de Jesus. Aí eu repreendi e aquela luta, eu fechava os olhos para dormir, eu que estava cochilada, vinha de novo. Aí eu disse assim, Senhor, mostra para esse demônio que está tentando travar uma batalha comigo aqui agora, disse bem assim, mostra para ele qual é o reino que eu faço parte. Satanás pode ir embora porque eu faço parte do reino de Deus. Manda teu anjo aqui agora para que eles saibam qual é o reino que eu estou inserido. Só fiz isso. Dormi a noite toda, nunca mais. Você está entendendo? Era um ataque maligno. Então você tem que ter, pessoal, as armas espirituais. Quem não tem a palavra, ministro, já está em desvantagem. Por que está em desvantagem? Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Não é isso, Cris? Mas Valdete, se a senhora entrar na luta, na batalha, já com a palavra, irmão João, já está em vantagem. A espada do Espírito, ela não erra, ela penetra entre alma e espírito, juntas e medulas, palavra de Deus. Então, vós sois o sal, tem hora que você tem que mostrar, meu Deus, mostra qual é o reino que eu faço parte. Mostra aqui agora qual é o Espírito que habita em mim. Isso é o poder do sal, o poder que você carrega dentro de você. Diga glória a Deus. Então feche teus olhos. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado por nos fazer o sal da terra. Obrigado por nos orientar a importância de manter o nosso coração limpo. Meu Deus, o diabo não vai sujar o nosso coração com infidelidade, não vai sujar o nosso coração com medo, não vai sujar o nosso coração com tristeza, não vai sujar o nosso coração com raiva, não vai sujar o nosso coração com desânimo, não vai sujar o nosso coração, porque nós vamos manter o nosso coração limpo e a palavra de autoridade sobre nós declara: eu assumo a minha posição de novo, a
a minha posição de sal da terra, a minha posição de luz do mundo. Eu estou aqui, Senhor, dê ordem aos teus anjos para nos ajudar a manter a autoridade que nós carregamos. Comece a dizer: eu carrego autoridade sobre mim, eu carrego sobre mim autoridade, eu carrego sobre mim o nome de Jesus, eu carrego sobre mim a palavra de Deus, eu carrego sobre mim as ordens de Deus. Declare: eu tenho bênção, eu tenho sacerdote, eu tenho cobertura espiritual, eu tenho anjos a meu favor, eu tenho a igreja de unidade. Um ora pelo outro, nós articulamos e funcionamos juntos, nós praticamos a fé, nós praticamos a unidade, nós praticamos a intercessão, nós praticamos aquilo que de Deus recebemos ordem. E nós, meu Deus, declaramos agora em nome de Jesus, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, e que o Senhor nos abençoe cada vez mais. Nós te exaltamos, Espírito Santo. Fique em pé para adorar o Senhor nesse momento. Oh, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Deixa eles dizerem mal, deixa eles falar o que quiserem. Ele está dizendo aqui, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Oh, se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Ele muda diante dos teus olhos. Oh meu Deus, nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Deus, e que o Senhor mostre o poder do sal que o Senhor colocou sobre nós. Mostre para todos os lugares e para todos os mundos, o mundo biológico, aquático, o mundo espiritual, meu Deus, o mundo dos anjos, que o Senhor mostre qual é o reino que nós estamos inseridos. Nós carregamos autoridade sobre nós, e é isso que nós vamos viver até a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Creio nisso. Declare assim: eu carrego autoridade sobre mim. Amém. Podem sentar, nós já vamos terminar aqui o nosso culto. Mas antes, pessoal, da gente terminar o nosso culto, nós vamos levantar aqui os recursos para a obra de Deus. Pessoal que está em casa, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Domingo temos culto, compartilhe sempre, que Deus possa abençoar sempre, no nome de Jesus. Até o próximo culto, Deus abençoe.